Alô, meus amores, espero que esteja tudo bem convosco. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast com Amor e Alma. Gratidão a todos vocês que estão aqui a seguir o meu canal e também o podcast. Hoje queria falar um tema ainda um pouco sensível para mim, mas que sinto que já estou preparada para partilhar convosco sobretudo, através deste podcast, ajudar outras pessoas. Portanto, o objetivo aqui neste podcast não é me queixar, não é fazer-me de vítima, mas sim trazendo sempre a minha história, a minha experiência pessoal, para ajudar outra pessoa ou outras pessoas que possam estar a passar ou que já passaram ou que possam ainda vir a passar este tipo de experiência. Então, hoje venho então falar num momento da minha vida que acabou por condicionar um bocadinho até a minha fase mais adulta e que acredito que muitas pessoas, eu acho que este tema é falado, mas se calhar não é tão aprofundado como deveria ser e que traz muitas consequências às pessoas, independentemente da fase. Portanto, aquilo que eu vou falar é sobre a minha experiência na escola ou até muitas vezes a nível familiar. Na escola, principalmente, eu não quero dizer que sofri de bullying, porque acho que a palavra bullying, se calhar, é demasiado para aquilo que experienciei, talvez. Mas eu desde pequena, efetivamente sofri comentários. No meu caso não foi tanta violência física, mas mais psicológica, como críticas, como ofensas, gozo. Portanto, acho que foi mais esse tipo de violência, que lá está o facto de ser gozar, não é? O que muitas pessoas acham que é uma brincadeira, traz efetivamente problemas, acaba por condicionar muitas pessoas mais à frente na sua vida. Mas a verdade é que muitas vezes, se calhar, o bullying, se calhar por isso é o que eu acho que não considero bullying, mas lá está, o bullying não é só violência física, é violência emocional, é violência mental, não é? Que muitas vezes ocorre e às vezes é desvalorizada, como as pessoas não acabam por recorrer à violência física, então não é bullying, mas acredito que se calhar este tipo de violência ainda acaba por trazer mais consequências do que propriamente a violência física, não é? Então, no meu caso, este tipo de violência ou de experiências que ocorreram em todo o meu processo escolar, desde muito, muito pequenina, eu sempre, em primeiro lugar, eu sempre fui uma menina muito retraída. Meus pais sempre comentaram que sempre tive muita dificuldade, mesmo em bebê, mais novinha, 2, 3 anos, sempre tive dificuldade em me ligar às outras crianças, em fazer amizades e toda essa, se calhar, personalidade ou essa característica foi-me acompanhando até quase até hoje, sendo que eu agora estou a melhorar um bocadinho. Mas sempre fui uma criança muito introvertida, sempre senti muita dificuldade em criar amizades, em criar laços com outras pessoas. E talvez por isso acabou também por fazer de mim um alvo fácil, talvez. Mas eu sempre fui uma criança muito peculiar. Não digo especial, porque todas elas são, mas um bocadinho peculiar, um bocadinho diferente. Portanto, eu desde pequenina sempre fui muito gordinha, sempre fui assim mais cheinha, principalmente quando comecei a ir para a primária. Portanto, acho que
foi a partir da primária, eu comecei a engordar mais, apesar de em termos de crescimento, sempre eu cresci logo a nível de altura, mas sempre fui assim muito gordinha. Depois tinha os dentes assim muito subsaídos e os dois da frente muito grandes, então as pessoas começavam a chamar de coelha. Hum, Portanto, era gordinha. A nível físico, a forma como eu vestia, talvez também tinha sido um dos motivos das pessoas gozarem comigo, porque eu sempre fui uma menina que não era vaidosa, eu simplesmente gostava de me sentir confortável. Nunca tive aquele senso de que aquela cor não fica bem com outra, estão a ver? Portanto, também era um alvo de críticas pela forma como eu vestia, pelo meu peso, pela forma que como eu punho o meu cabelo, pelos meus dentes, portanto, e lá está. Foi-se intensificando quando depois fui para uma escola maior, foi-se tornando maior porque tinha mais dificuldade ainda de criar ligação com as pessoas e lá está, sempre fui colocada de parte. Eu lembro muitas vezes nos corredores, enquanto a gente esperava pelos professores, faziam brincadeiras de me afastar, como se eu tivesse alguma doença pegajosa. Não sei, esse tipo de comentários, às vezes até dentro das aulas, não é? A nível físico, eu tive algumas, algumas situações, mas lá está, aquilo que me marcou foi mesmo este tipo de comentários mais das pessoas criticarem a minha parte física. E uma experiência que me marcou até hoje foi. Não me lembro em que ano estava, não sei se estava no nono ou no oitavo. Eu lembro que os rapazes da turma fizeram assim uma lista das raparigas e colocar em primeiro até ao último, não é? E eu lembro-me que sem querer aquela carta, aquela lista foi parar a mim e eu vi que eu estava em penúltimo, ou era a última, e aquilo marcou-me tanto, porque eu achei tão mal, e ainda hoje acho, não é? De, de estarem a colocar as pessoas em primeiro e segundo, fazer esta comparação, e lá está, mentalmente. Isso fez com que até hoje, muitas vezes, eu tenha a tendência de me comparar às outras pessoas, principalmente a mulheres, porque as pessoas tinham esse padrão de me comparar a outras raparigas. Ela é mais bonita, ela tem um corpo melhor, ela veste assim, tu não vestes. E lá está, eu tive este tipo de comentários na escola, entre colegas, mas a nível familiar também, de dizer do género, estás mais gordinha, ou estás mais gorda, ou tens que vestir melhor, ou pareces Maria Macho, porque eu era assim muito, eu não me preocupava muito, sou sincera, eu não me preocupo muito, se estou bonita, se não estou, pronto, eu sempre se calhar fui um bocadinho despreocupada nesse sentido e lá está, levar durante anos as pessoas compararem com outras, não é? Com outras pessoas e colocando-se sempre em último, colocando sempre como se tu fosses mais feia, ou que tu és Maria Macho, ou que tu não és bonita e que devias arranjar mais, ou que estás mais gorda, ou que tens os dentes assim, ou que tu usas óculos. Portanto, foi esse tipo de comentários que quando as pessoas às vezes não têm essa noção. E eu sei que muitas vezes a nível familiar nós temos aquele avô ou aquela tia que faz esse tipo de comentário e se calhar a intenção não é má, mas aquilo deixa marca, ok? Aquilo deixa marca, estás mais gordinha. Isso, mesmo que a intenção não seja má, deixa sempre uma marca na criança, não é? E isso construiu em mim um género de padrão que hoje estou melhor, mas que ainda tenho que trabalhar e sinto que ainda é um processo, mas a minha tendência, pelo facto das outras pessoas fazerem comparações, eu, enquanto mais adulta, mais crescida, eu
tenho a tendência a comparar-me com outras pessoas. E sempre, obviamente, fazendo uma comparação em que eu me colocava inferior, não é? Portanto, eu senti que tinha que fazer este podcast, apesar que não organizei, eu não geri, não sei o que deveria falar, portanto, não sei como é que vai correr, mas eu queria mesmo trazer esta mensagem de vocês evitarem fazer estes comentários aos vossos filhos, aos vossos netos. Não façam este tipo de comentários. Acho que é muito importante, principalmente agora, de a gente aceitar como a outra pessoa é, ok? Porque efetivamente estes tipos de comentários, mesmo que a intenção não seja má, pode trazer consequências a longo prazo. Portanto, a minha autoestima sempre foi muito má. Eu lá está, fazia comparação a tudo e a todas as pessoas e sentia-me inferior a toda a gente. Eu desejava ser como outra pessoa ou como outras pessoas. Eu comecei, a criar uma personagem para tentar agradar os outros. É verdade, eu comecei a, não sei, inventar histórias que eu fazia isto, que eu tinha aquilo e que eu ali e ali. Ou seja, eu inventava mentiras para agradar, para sentir-me que pertencia a um grupo. Eu comecei a usar muita maquilhagem. Houve uma fase na minha vida, talvez quando eu comecei a trabalhar, ou um pouco antes, eu comecei a maquilhar-me todos os dias. Eu não saía de casa sem maquilhagem. Eu comecei a gastar muito dinheiro em maquilhagem, em roupa. E eu agora, não é? Eu agora tenho uma visão completamente diferente na altura. Não estou a julgar quem usa maquilhagem ou quem se põe bonita, porque eu faço, há dias que faço, sentir eu faço, não há mal nenhum, mas é muito importante a gente perceber porque é que a gente o recorre. E eu estava a recorrer a isso para tentar agradar o outro, para tentar me sentir bonita, só naquele momento é que estava toda maquilhada e bem vestida, percebem? E não é por aí. E aquilo que eu sinto, e foi há pouco tempo, é que fiz assim um processo de voltar atrás e não focar-me e não ir atrás nestas experiências e focar-me naquilo que as pessoas diziam, mas tentar ficar com o aprendizado, a dizer, ok, o que é que estas pessoas, estes comentários, qual é a aprendizagem e aquilo que eu sinto ao longo da minha vida e em outras experiências, todas elas têm um propósito, que é a minha autoestima. Não procurar a valorização, seja de quem eu sou, nem a nível físico no outro. Não querer agradar o outro. Porque aquilo que muitas vezes eu fazia para agradar o outro, para satisfazer o outro. E lá está. Vamos questionar: será que eu me estava a satisfazer a mim mesma? Não, não estava. Porque o vazio continuava lá. A má autoestima que tinha de mim, a falta de autoconfiança que eu tinha, estava lá. Então, no fundo, continuava lá aquele vazio, e o vazio não era preenchido por comprar maquilhagem, por comprar roupa ou por ouvir um elogio. É só algo que vem no momento, mas depois o vazio continua lá. Portanto, nós precisamos de sempre ir à origem das situações e não procurar apenas a satisfação, o preencher o vazio de uma forma do momento, entendem? E ir sempre ir à origem. Portanto, há bem pouco tempo, e por isso senti que tinha que fazer este podcast, porque realmente a minha visão agora está completamente diferente, é voltar atrás novamente e voltar para dar um novo significado a essas experiências, ok? E aquilo que eu senti que lá está, as pessoas, aqueles comentários, tiveram um propósito,
que era nunca ir para ou fazer algo para agradar alguém. Hum, a minha valorização pessoal não tem que vir da fonte externa e aprender, sobretudo, a gostar de mim, de dentro e por fora, independente de como eu estiver por fora. Se estiver maquilhada, eu não estou. Entendem? Porque vocês não podem gostar de vocês só porque estão maquilhadas. Até quando não estão maquilhadas, que é a maior parte do tempo. Entendem? Portanto, é aprender a gostar de nós de uma forma completa. Entendem? Independentemente de como vocês estiverem, isto lá está, já tive a dar este significado a esta experiência de outra forma, mas é ainda um processo. E é muito difícil porque eu lá está, voltando a essas experiências, eu tive que voltar a rever, a sentir aquilo que eu senti e a voltar a ver aquelas faces, aquelas caras, aquelas pessoas, e eu senti que estava a ter muita dificuldade em perdoar. Foi muito difícil. De todas as experiências que eu tive, aquelas pessoas marcaram-me realmente e foi para mim muito difícil perdoar. E sobretudo porque as pessoas que o fizeram eram praticamente homens, pronto, rapazes na altura, o que fez com que eu criasse também uma crença relacionada aos homens, ao divino masculino, muito negativa. Ou seja, lá está, toda esta experiência a nível escolar, principalmente, reverteu a duas situações: a minha falta de autoestima e, segundo, a forma como eu vejo o homem. Então, agora, enquanto adulta, acabou por prejudicar muitas vezes nos meus relacionamentos, por exemplo. Então, é super interessante que muitas vezes, lá está, aquilo que eu digo é sempre que tudo acontece por um propósito. As pessoas que vos cruzam na vossa vida têm um propósito, elas são, assim, entre aspas, mestres que vos vêm ensinar algo. E eu pensei, não, eu tenho que realmente me libertar disto, eu tenho que curar isto, porque eu não consigo ter um relacionamento saudável com ninguém se eu não conseguir trabalhar, perdão, a minha falta de autoestima, e também a forma como eu vejo os homens. Então foi muito, muito giro, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso e voltar atrás e dar outro significado e dizer na cara daquelas pessoas de eu perdoo-te de uma forma mental, ok? Não estive fisicamente com essas pessoas, porque vocês para perdoar não precisam de estar fisicamente com elas. No fundo não há nada que perdoar, aquelas pessoas tiveram até foram um canal para um aprendizado, não é? No fundo não foi a gente às vezes não tem que perdoar. Mas pronto, senti que não havia um remorso, não havia uma mágoa. Aprendi a libertar essa energia e o mais interessante foi que quando eu estava nesse processo de dar outro significado a esta experiência do bullying e da violência que sofri, foi interessante que houve uma noite que tive um sonho em que voltei à escola onde eu tive essa experiência e tive de caras com aquela pessoa que realmente me marcou mais nesse aspecto, e aquela pessoa, que era um rapaz, chegou-se ao pé de mim mais velho, como supostamente deve ser hoje, e ele pediu perdão. E disse que lamentava por todos os homens que realmente magoaram, e pronto, foi assim uma mensagem muito bonita. Eu acordei super emocionada e senti muito, muito mais leve. Vocês não têm noção. Eu senti que a partir desse sonho, até desse sonho, quase que foi um marco, teve ali um simbolismo. Eu olho para o passado e para esta experiência de outra forma e olho para o homem também de outra forma. Portanto, vejam só como
este tipo de experiências, não é? De bullying que acontecem muitas vezes na escola e também a nível familiar, porque eu também recebi comentários a nível familiar de olha, tens de vestir melhor, tens de vestir como uma menina, como as outras meninas o fazem, tens que andar melhor, de uma forma mais feminina e não tão masculina, e estás mais gordinha. Isto também é bullying, não é? O bullying não acontece só na escola, mas também muitas vezes na parte familiar. Portanto, nós temos de ter muita atenção ao tipo de comentários que nós fazemos, não só na parte física da criança ou do adolescente, mas também na personalidade ou na sua parte intelectual. Portanto, temos de ter cuidado e temos que aceitar as pessoas como elas são, porque isso traz, sim, consequências e que muitas vezes, se a pessoa não trazer essa consciência e perceber qual é a origem e se a própria pessoa não conseguir ultrapassar isso, ela vai ter uma vida mais infeliz. Portanto, este podcast é mesmo para isso, para, no fundo, trazer aqui várias mensagens para familiares e para crianças e adolescentes, jovens que estão na escola, terem muito cuidado com aquilo que dizem ao outro, mesmo que a vossa intenção seja boa, ter muita atenção porque realmente pode marcar alguém. E para quem está a passar ou quem passou, força, ok? Para quem já passou, é fazerem aquilo que eu fiz, darem uma transição, trazer um novo significado para isso, perdoar, que no fundo eu acredito que não tem que haver um perdão, aquelas pessoas tinham um canal, serviram apenas de um canal para vos trazer um aprendizado, mas trazer um novo significado, não continuarem a carregar essa experiência com vocês e moldar-vos negativamente e condicionar-vos negativamente na vossa vida. Eles simplesmente libertarem-se, porque é uma escolha, no fundo é uma escolha, a gente escolher continuar no nosso caminho, seguindo em frente com aquela energia, ou escolher por amor próprio, libertarmos daquela energia, porque a gente sabe que não vale a pena continuar e que aquilo já não nos vai trazer coisas boas, não é? Portanto, é uma escolha no fundo. Para as pessoas que efetivamente estão a passar por isso, é honrarem, aceitarem. Eu sei que isto poderá trazer alguma polémica, mas é aceitar, honrar, ficar com o aprendizado, ficar com a lição e pedir ajuda. E pedir ajuda é também uma coisa que eu mais indico, porque eu, como era uma miúda muito calada, eu muitas vezes não comentei com os meus pais, só em casos mais extremos é que eu comentei. E se calhar, não sei se a minha mãe vai ouvir ou a minha família vai ouvir, mas muitas das coisas eu nem sequer disto que eu estou a comentar com vocês partilhei, porque lá está, eu era uma criança muito introvertida. Portanto, é isto. Não queria prolongar muito mais o podcast neste assunto, mas peçam ajuda a quem realmente confiem, professores, amigos, familiares. E pronto, vocês já sabem, eu digo sempre às meninas que me contactem, sempre que vocês precisarem desabafar, eu estarei aqui, portanto podem enviar mensagem privada para a página que eu estou aqui para vos ouvir. E pronto, é esta a mensagem. Gostaria de saber se de vocês, quem me ouve, já passou por alguma experiência neste sentido, e se gostaria de deixar aqui nos comentários. Vocês já sabem que os meus vídeos, os meus podcasts principalmente, são partilhas mais pessoais das minhas experiências e que trazem aqui uma mensagem. E eu gosto muito quando vocês também partilham as vossas experiências, não é? Porque no fundo estamos aqui a criar laços, conexões e nos ajudar mutuamente. Portanto,
Se alguém que realmente estiver receptivo e estiver aberto a trazer a sua experiência de modo a incentivar, a trazer uma mensagem de coragem, alguma palavra de conforto, ponham nos comentários, ou mandar mensagem privada para a página. Vamos tentar realmente nos conectarmos uns aos outros, partilhando a nossa experiência, trazendo um significado e uma perspectiva diferente para a transformação no coletivo. Realmente nós estamos a precisar. E gratidão por vocês me acompanharem. Espero que possa realmente, com esta mensagem, com este podcast, ter ajudado alguém, ter dado força a alguém que realmente passou ou está a passar, e gratidão, gratidão, gratidão.